adoro isto, meu. É que a gente tem um temporizador agora e tudo para começarmos aqui a falar com vocês, pessoal. É uma coisa. Yeah. Dá E tipo. sempre que isto acontece, eu acho que nós vemos o temporizador a chegar ao fim e ficamos a ver quem é que vai começar. É sempre aquela cena. Porque é que nós podíamos ter planeado isto antes e não o fizemos? É só para ter este momento de embaraço mais aleatório aqui. Faz parte, pessoal. É aceitar as vergonhas da vida. Para quem esteve atento aqui ao nosso podcast, no último episódio falámos sobre o 8K, portanto, se ainda tens alguma questão sobre o assunto, algumas dúvidas, aconselho-te a ver o episódio anterior. Nós falamos o que é literalmente o 8K, explicamos um bocadinho para quem é, o que fizemos nas edições anteriores, resultados que obtivemos e as melhorias que vamos trazer para a terceira edição, a qual ainda vais ter a oportunidade de te inscrever na lista de prioridades que vamos deixar aqui no fim da descrição do episódio, estejas no YouTube ou Spotify. E Francisco, eu até te podia perguntar o que é que fizeste hoje, mas eu sei, portanto vou passar essa parte à frente. Provavelmente estiveste a perder peso, a falar com o António e a treinar. Há bocadinho ele estava a comer pastilhas e eu acho que este pessoal, cuidado com a ATM, é complicado, mas o bação está nem aí. Já chega ao bruxismo que eu tenho, ainda me ponho a comer pastilha elástica. Está bem. Já nem tenho caninhos. Agora, por acaso, passou-me aquilo com o áudio, pensei realmente, por um momento pensei que o Benny ia aparecer num destes episódios, mas não. Lembrei-me que... Não temos o Benny, temos o... Temos que arranjar um nome. Temos que lhe arranjar um nome. Pessoal, se têm dúvidas do que meter nos comentários, tem aí. Arranjem um nome para o leão que se identifica como um golfinho na casa de bação. Yeah. Se bem que ele está aqui meio escondido no episódio de hoje. Só por causa disso. Vai fazer de micro hoje. Por causa disso ele vai ser o meu micro. Tenho que arranjar uma cena para eu levar. Não faz mal, fica na minha mão. Portanto, hoje temos um podcast. A três. Em que vamos falar sobre os, basicamente, hacks do dia-a-dia que nós usamos quando perdemos peso, um bocadinho que trabalhamos também com alguns alunos que estão em fase de perda de peso, e aproveito aqui mais uma vez para lançar o nosso isco. Se querem experimentar um bocadinho isto e não, sem grande compromisso para já, é só testarem, tem um 8K, ok, não, é algo que nós também abordamos nele. A diferença é que no podcast é geral, no 8K tem a oportunidade de ser algo mais específico para vocês. E vamos então começar aqui um bocadinho o colchão. Eu vou passar aqui ao Francisco, porque o Francisco está numa fase de perda de peso. Eu basicamente cheguei do México para há uma semana, portanto ainda estou a assimilar o que perdi. Ainda não sei bem se estou a perder ou se ainda estou aqui a encher as reservas de corona. Eu agora não tenho gordura, só tenho corona e lima dentro do corpo. E um bocadinho aproveitando a onda dele de quem teve a perder bastante peso neste último mês, praticamente um bocadinho menos. Qual foi as grandes diferenças que tiveste no teu dia-a-dia? Quais são as diferenças que acabaste por mudar em termos de hábitos, mesmo que sejam grandes ou que sejam pequenas? Okay. Então, atacando aqui diretamente. E agora eu senti por um momento que isto lançava uma coisa muito profunda. Foi tipo, ok. Pai, ainda ontem falei sobre isso, gravei um vlog a caminho do gym, a voltar do gym. Em si, sendo muito sincero, acho que a coisa que mais diferença fez nesta fase de perda de peso, porque literalmente foram 7 kg logo nos primeiros 20 dias, 21 dias, uma cena assim. E ainda por cima apanhou uma altura de mudanças, de estar a perceber se vinha mudar aqui para Setúbal ou não, estar a gerir isso. Depois o teu aniversário, o aniversário do Tiago, o aniversário da Leonor, portanto logo 3 aniversários seguidos. Mais as mudanças, fazes coisas para um outro e para um lado e para o outro. Honestamente, acho que a maior diferença que eu fiz desta dieta para as outras, ou desta abordagem para a perda de peso para as outras, foi eu tornei esta merda tão simples, tão direta de seguir, que mesmo naqueles dias em que não me apetecia fazer um piso e que estava todo roto, tipo, não tinha por onde fugir. E eu começo com isto porque é estranho, é redundante, é vazio, mas é literalmente eu construí, para mim, em termos da estrutura alimentar, juntamente com o coach, foi do género, ok, é isto que tu vais comer.
na vasta maioria dos dias. Temos estas opções de refeições. Eu acabo por comer quase sempre a mesma cena, ao jantar particularmente, porque ao jantar e ao almoço em dieta como praticamente sempre a mesma coisa, por uma questão de simplicidade, tipo, comprava sempre as mesmas coisas para ter sempre em casa. Mas criámos tipo uma estratégia onde, ok, para ti é mais fácil se tu não tiveres que pensar, tipo, é isto e pronto, porque eu sou este tipo de pessoa, tipo, tenho alunos, tipo, aqui os Jubas se calhar é daqueles gajos que tipo, curte variar. Eu não, eu gosto de variar sim, mas pá, quando estou com muito stress, quando estou com muito trabalho, pá, é o mais simples. Estás a ver? Prefiro variar ao fim de semana. Então, durante a semana construímos uma estratégia muito simples, tipo, ok, tens estas fontes proteicas, tens estas fontes de hidratos, tens estas fontes de leguminosas e vamos seguir assim. Para mim acabou por ser maioritariamente leguminosas, legumes e fontes proteicas, por exemplo, ao jantar. Ao almoço era leguminosas, hidratos e fontes proteicas. Mas fontes proteicas que fossem muito similares entre o almoço e o jantar, para que fosse bem replicável, estás a ver? Porque às vezes há dias onde eu ia estar on the go, pá, se fosse necessário, pá, se eu faltar, se eu não conseguir parar para almoçar, ok, eu posso usar este almoço para o jantar, entra perfeitamente, só tenho que adicionar aqui mais proteína e mais legumes para ajustar. Então tentámos criar aqui uma estratégia que fosse o mais simples e prática. E ao mesmo tempo, isto ajudou-me imenso na fase das mudanças, que foi ter um worst case scenario, sempre. Foi literalmente ter, tipo, naqueles dias onde o caos acontece, o que é que eu como? E eu só estou a falar na parte da alimentação porque, a verdade seja dita, a vasta maioria desta perda de peso foi da alimentação. E o primeiro ponto foi este. Foi ter uma estrutura tão simples, tipo, literalmente, saberes o que é que vais comer. E saberes que se não tiver comida em casa, ou se eu não tiver tempo para cozinhar, ou se não me apetecer cozinhar, eu tenho uma solução. Estás a ver? E tocaste numa coisa que realmente é importante e acho que é assim um dos primeiros coisas a tocar, porque eu tenho sempre algumas questões aqui às vezes quando estou a gravar o podcast, no sentido de será que já não falámos disto? Será que o pessoal já não ouviu falar disto? Mas a verdade é que às vezes surgem essas questões na mesma, de como é que isto funciona. Eu quero já aqui desmistificar um ponto importante, que é, pessoal, no perda de peso, o primeiro é que eu vos posso dar é como é que é o vosso prato. O que é que vocês comem? Quantidades, tipos de distribuição de macros também, mas como é que ele é? Como é que é o vosso hábito de prato? E quando digo prato, seja um ou dois, mas não vamos entrar já por aí. Olhem para ele e percebam, ok, eu nestes últimos tempos, e quando digo tempos, se vão começar uma perda de peso que nunca o fizeram, engordei nos últimos 4, 5 anos, quando é que comecei a manter o peso, ok, se eu quero perder o peso, mesmo que esteja a mantê-lo, significa que estou com um peso que não quero. Portanto, o que eu estou a meter no prato é demais. Esse é o primeiro ponto. Portanto, alguma coisa dali vai ter que sair. Yeah. Regra geral, uma das coisas mais fáceis de começar a ajustar um bocadinho são os hidratos. É o mais fácil. Razões para tal. E aqui começo já com o segundo deck ligado ao primeiro. E o Francisco há de concordar comigo, já falámos disto noutros episódios. Que é, proteína e legumes têm que estar lá. Primeiro, proteína é importante para manterem a massa muscular ou aumentarem. Depois, o vosso problema de saciedade são as melhores ferramentas que vocês têm, além do sono. Mas, ok, isto é a base. Portanto, eu tenho que ter proteínas e legumes. E agora vamos começar a retirar. E aqui entramos na questão de até onde, ou o ritmo que vocês vão conseguir nesta fase. Portanto, eu tenho que ter proteína e legumes e o resto é o que é que eu consigo tirar de maneira que consiga manter pelo tempo que eu preciso. Seja uma abordagem que o Francisco gosta muito, que é eu quero perder rápido, portanto vou ter que tirar mais. Seja eu prefiro ir com um bocadinho mais calma e posso tirar um bocadinho menos. Por outro lado, vai estar mais tempo com esta restrição. Eu diria que para mim este é o primeiro hack que vocês podem ter. Tenham noção do que é que vocês estão a comer. Yeah. A partir daí começamos a brincar com os números e com os hábitos. Porque tu não tens noção do que estás a comer, tu não me levem a mal, mas a maioria da malta diz eu como saudável, ou eu até não como, eu até como bem.
Eu até como, evito doces, evito fritos, só bebo ao fim de semana ou o que seja, independentemente de ser assim. Quando tu queres resultados brutais, e atenção, que tu teres um abdominal definido ou tu não teres barriga, para o nosso mundo é uma coisa brutal. Literalmente, nos Estados Unidos, é 4 ou 10 vezes mais provável, é um número ridículo, é 4 ou 10 vezes mais provável tu seres milionário do que teres abdominais. Vê o quão raro é. A coisa é que geralmente tu vês muito mais pessoas com abdominais quando vais à praia ou quando abres o Instagram, porque na verdade as pessoas que não gostam assim tanto do corpo delas, se calhar não estão lá a mostrá-los. Ou estão em casa. Ou o Instagram também não te mostra assim tanto. Mas literalmente, a verdade, isto obviamente estou a dar aqui um exemplo muito forte, porque os Estados Unidos também é um país mais forte, mas literalmente Mais forte depende. 10%, se calhar, nem 5% da população em Portugal deve ter abdominais visíveis ou a barriga lisa. Tem sempre uma barriguinha, vamos pôr 10%. 10% da população não ter 10% da população está satisfeita com o corpo que tem. Tipo, em termos de não tem aquela barriga, ou entra sequer dentro dos teus standards. Estamos a comparar para a pessoa que está a ouvir. 10% da população não está no teu standard. 5%, se calhar, é o percentil. Então nós temos que agir, ou temos que ter os comportamentos, não é dos outros 95%, é daqueles 5%. E eu não te peço que tu sejas milimétrico a contar a tua comida toda. Acho que há fases para isso, principalmente quando tens de competir ou tens uma mega pressa para um casamento ou assim. Tudo bem. Mas na maioria das vezes tu tens que saber o que estás a comer. Pá, eu já estou a soltar aqui a franga de sexta-feira. Tens que saber a merda que metes na boca. Tu planeias tudo. Mas a merda que metes na boca não planeias. E depois queixas que a barriga não desaparece. E atenção que eu não digo planear, isto obviamente agora foi mesmo só porque já estou com o leão na mão, isto estava a transmitir o pau. Estou a ver o leão fumar assim na secretária. Pá, literalmente, se tu não estás a conseguir emagrecer, ou se não consegues ver os teus abdominais, ou a barriga lisa, ou o que seja, a primeira coisa que tu tens que perceber é o que é que tu estás a comer. E o que tu estás a comer não é uma percepção, não pode ser a olhómetro, porque tu já tentaste a olhómetro e não deu. Então vamos passar ao nível seguinte, controlar essas quantidades, seja contagem de calorias, macronutrientes, seja porções, como o António disse, isto tem que estar. Olha, eu sou sincero, nas últimas semanas não tenho pesado a comida, mas perdi 7 quilos em 21 dias. Mas fiz uma coisa simples, eu sei que uma lata de grão tem 520 gramas, dá-me 2 refeições de 260. Eu sei que esta covete de frango, que tem 633 gramas, dividida por 3, dá-me 211. Ou um dia dá-me 220, no outro dá-me 190. Mas eu sei as minhas quantidades. Eu sei o que é que estou a comer. E eu estou a tomar conta de eu comi aquele chocolatinho extra ou não. Não estou a comê-lo sem contabilizar. Se eu comi aquele filho da mãe daquele chocolate, eu sei que tenho que ir buscar os meus hidratos da outra refeição. Porque não há almoços grátis. Então, literalmente começar por aí. Acho que tem mesmo que haver essa contabilização. Tocaste mesmo no ponto, brother. Sim, aqui entra, e aproveito já para fazer transição aqui para outro pequeno EC, a parte de porções / dividir por porções. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que nem toda a gente gosta de pesar e respeito esse ponto. O Francisco deu aqui uma ideia, por exemplo, a ideia com que trabalho muito, seja comigo com outros alunos, é ok, não curtes de pesar, não, raramente tens balança em casa, ou se querem saber a quantidade de vezes que eu vou pesar a comida e que a balança está sem pilhas, são muitas. Então o que é que podes fazer? Encontra um recipiente que já sabes a medida. O Francisco, por exemplo, sabe que as latas têm X. Isso é um ponto número importante. Tu já sabes que se meteres aquele copo de arroz, vai-te dar, por exemplo, para 2 ou 3 refeições. O que é que eu quero que vocês depois se lembrem com isto, e é um dos hacks que eu uso especialmente quem come em casa com outras pessoas, tem família, ou mesmo que cozinhe para si próprio. Tenta dividir logo isso por tupperwares ou pratos. Ou seja, um dos hacks que eu vos quero trazer aqui também é não levem isso para a mesa, ou sirvam-se diretamente, por exemplo, vou dar o exemplo, arroz com, para não falarmos sempre de frango, estofado de grão com legumes e atum.
Se fores servir ali naquele momento e deixar à disposição, a probabilidade de o fazeres de novo, não vou dizer, aumenta. Não vou dizer que o vais fazer, mas aumenta. Portanto, se tu servires e a partir daí dividir já por porções, por exemplo, vais para o almoço, entras aqui um bocadinho até o meu prepping, vais para o almoço, guardas para o jantar do dia a seguir, já ficas sem outra disponibilidade para repetir o prato. Yeah. Porque é muito comum não ser o problema do prato que tu estás a consumir, mas o segundo prato que vais consumir outra vez. Isto é um exemplo muito português e o Francisco deve ter passado por isso. Eu já passei mais no passado, mas acho que é comum, que é, especialmente casa de pessoal que ainda cozinha um bocadinho com muita família à mesa, ou quando vai à casa dos avós, por exemplo, que é levar o tachos para a mesa. Tu vais de reparar, mesmo que não o faças, que muita gente da tua família o faz. Repete, mesmo que seja porções maiores ou mais pequenas, mas repete. Por si já há uma porção relativamente generosa. E tendencialmente, isto, atenção, disclaimer, nada contra, não quero fazer body shaming, mas tendencialmente são os familiares que têm excesso de peso. Portanto, um dos ecos que eu vos tenho aqui para trazer é esse. A porção extra ou que sobrou, não deixem à mão, não deixem atrás de vocês, não deixem na mesa, distribuam logo, ou tapem com uma tampa para não estar tão visível, não sentirem tanto o cheiro. Ok? É aqui um... É bué gatilhante tu teres a comida em cima da mesa. Foi uma das coisas que tenho estado a trabalhar também aqui com a família aqui em casa, que é literalmente melhorar isso. Para eles faz-lhes impressão eu dizer, não, eu prefiro ter tudo no meu prato, prefiro encher o prato e está bom. Mas deixa para ficar quente, serves depois. Não, porque se eu me for servir depois, eu vou-me servir muito mais. E eu percebo, a lógica é muito linda e bonita por exemplo, isto seria o contrário. Se tu queres ganhar peso, mete a taxa em cima da mesa. Porque provavelmente como mais do tacho. Mas provavelmente vais rapar o tacho no fim. Agora, nós não. Se tu queres controlar, teres aquilo ali disponível, é bué da tough. E isso leva-me também para um grande ponto que é, ok, prato principal. Não te ponhas com entradas e sobremesas. Sei que muitas famílias têm aquela ideia do pão para a entrada, ou o extrazinho, ou o queijo no fim. Particularmente se tiverem origem francesa, para começar e para acabar há sempre o queijinho, o chouriço, não sei o quê, o alentejanos. Se tu estás numa fase de perda de peso, tens que perceber que essas calorias não são grátis. E são coisas que eu percebo que são muito culturais, mas, e para quem está no 8K ou para os nossos alunos do acompanhamento conhecem muito bem esta forma como nós abordamos a questão do mindset, do emagrecimento e da economia das calorias. Isto não é um bom investimento. É um péssimo investimento. E é um investimento que tu podes fazer mais à frente, tranquilamente, por lazer, sim, mas numa fase de perda de peso é um investimento imaturo. Chamemos-lhe assim. Deixa-me aproveitar até para fazer aqui uma pequena analogia, aproveitando aqui o que estavas a dizer desta parte de calorias e se às vezes algo cultural ou não é. Regra geral, vocês quando, por alguma razão, vocês têm momentos de testes quando estão na escola e outros momentos que não. E aqui acaba por ser um pouco igual, que é, se tu queres aproveitar o verão mais cedo, e tu has de sentir isso, has de ter que estudar mais afincadamente para o teste ou para os exames naquele momento, senão vais ter que ir à segunda fase. Ou ficares mais um ano para fazer. E aqui acaba por ser um bocadinho mesmo. É chato, eu também não adorava estudar especialmente ali no secundário, mas é aquele trade-off de eu prefiro massacrar-me agora para conseguir mais à frente comer à vontade, entre aspas, do que pica aqui agora um bocadinho, pica aqui agora um bocadinho e naquela altura que estava a esperar estar à vontade não vou estar. Coisa não correu bem, vou ter que aguentar mais 1 ou 2 meses. Ou então, olha, fica para o ano. Este já foi. E aqui acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Também. Nós não estamos a dizer que tem que cumprir 100% e que isto é um ano todo. É em fases que vocês decidem fazê-lo e querem. Portanto, vocês querem perder peso, alguma coisa vai ter que mudar, porque senão não tinham que o perder, já estavam bem. E perceber um bocadinho, aqui entrando um bocadinho até mais na onda do Francisco, a velocidade que vocês querem. Quanto mais rápido vocês querem ir, menos a bebês podem dar. Yeah. Portanto, e pessoal, aqui entrando aqui num hack dentro de um hack,
Vejam o que é que vocês querem priorizar. O Francisco fez um post interessante há pouco tempo, quando estávamos aqui para gravar este podcast, em que, ok, eu quero dedicar as minhas calorias extra, o tiro que eu tenho à sobremesa deliciosa que a minha mãe fez, que acho que foi tipo cheesecake com 2 sabores, ou o que é que aquilo foi explosivo. Olha, eu quase comi aquilo no telemóvel. Muito bom aspecto. Props para a tua mãe. E... tira-me daqui, salve. E é um bocadinho vocês escolherem onde é que querem sacrificar-se, né? Às vezes uma pessoa tem que ser. O Francisco preferiu os doces. E não têm que ser iguais a todos, só para dar aqui essa pequena informação, que é, das duas uma, ou não fazem mesmo de todo, e aí a opção, vão mais rápido, querem um bocadinho mais devagar, ou há momentos específicos, aniversários, a gente quer comer alguma coisa diferente, ok, o que é que normalmente podes evitar? Bebidas, entradas e sobremesas, escolhe uma. Onde é que tu queres dar o tiro? Tu quando vais bater um penalti só podes estar uma bola, não podes estar 3, não podes estar uma para cada lado. Isso não existe. Só podes estar para um lado. E aqui é a mesma coisa. Ok? Portanto, o que é que querem? E aqui são 2 bons exemplos. Por exemplo, o Francisco deu o exemplo da sobremesa no caso dele, do post dele. Eu sou uma pessoa que aprecia muito um bom vinho ou uma cerveja. Portanto, eu prefiro que acho jogar as minhas fichas aí. Não? Só para dar aqui este pequeno chega. E ao mesmo tempo é tu percebes, às vezes há fins de semana, e ainda bem, por acaso agora estou-me a lembrar, por exemplo, do fim de semana onde foram os teus anos, e mais 2 amigos nossos. Foram 3 eventos, 3 eventos, mais um almoço de família, mais uma viagem a Aveiro com paragens e tudo mais, que até havia a proposta, se calhar podia parar ali para almoçar. É perceber onde é que tu vais jogar esses tiros, esses penaltis. Tu só tens um penalti, ou 2 penaltis, ou 3 penaltis para dar, tipo, eu não posso jogar as fichas todas, não posso ceder em tudo. Estás a ver? E, por exemplo, olha, mesmo no teu aniversário, ok, não bebi álcool, porque quis beber num dos outros dias, mas nesse dia onde eu bebi álcool já não comi doces, nem entradas, fiquei literalmente só pelo prato principal e o álcool. E às vezes é preciso tomar estas decisões conscientes, sabendo que não é para sempre, tu não estás a dizer eu nunca mais vou beber álcool e sobremesa e entrada na mesma refeição. Não, mas durante este período de esforço para obter este resultado, eu tomo esta decisão, tal e qual como tu falaste da questão de estudar. O que para mim me leva se calhar para o meu grande hack para o meu dia-a-dia, para além de não ter ter essa regra de ficar pelo prato principal e não meter as coisas em cima da mesa, é literalmente o chá. Eu tenho um craving gigantesco por doces, especialmente à noite, e agora então aqui em casa dos meus pais, com a minha mãe a fazer aquela comida, começar a fazer aqueles doces. Literalmente eu tenho neste momento, foi aquilo que te disse no último podcast, tipo, ontem ou hoje, fez os ovos da Páscoa para rechear. Falta um mês para a Páscoa. Como é que já estão ovos de chocolate prontos para rechear ali à frente? E bom, às vezes vai à procura dos iogurtes de proteína, estou tipo dentro do ovo, atrás do ovo, para só ver ovo em todo lado. Fogo, não, meu, literalmente a minha forma de lidar com os cravings, para além do sistema todo que partilho com os meus clientes num para um, aquele sistema que também que construímos para a malta do 8K, onde aí, entramos mesmo no sistema em si, porque é uma coisa que precisa do tipo de trabalho. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é o meu chá com adoçante. É uma das minhas coisas. À noite, porque é à noite que me dá mais essa vontade, particularmente. Outra opção que eu tenho, não acho nada uau, não é nada uau assim, mas é juntar as gelatinas zero, que não faço isto há bué de tempo, mas já usei antes, a pudim. Aí, custa proteico. Estás a ver? Com o caramelo com o sal. Porque tens a cera do caramelo salgado, sabe-me bem, e depois a gelatina só para encher um bocado mais, e se juntar o chá, então, tipo, fica uma refeição gigante. Como assim não é uau? Imagina, o pudim com o caramelo salgado é uau, mas não podes comer 3 ou 4 pudins, tipo, um pudim está fixe. Mas um coisinho com gelatina zero tão foda. Ficas fixe, eu é que já não tenho usado isso. Mas falando nisso, olha, outra hack que eu uso muito é salgar bem a comida. Tu bebes muita água? Se tu salgares mais a comida, muitas vezes ajuda-te, obviamente hipertensos tenham esse cuidado de balançar isto com a água. O Bação no momento pensou assim, não quer matar ninguém, esperem lá, deixem-me só dar aqui este disclaimer. E sinceramente isto também, obviamente,
pá, qualquer recomendação que vocês ouvem tem que ser adequada à vossa dieta, não pode ser toma lá e vai. Portanto, disclaimer feito. Por isso é que nós temos acompanhamentos, pessoal. Por isso é que nós temos acompanhamento 1 para 1. Yeah. É para isto, mas é literalmente, é para isto que eles existem, é para a gente conseguir adaptar estes ecos a vocês. Sim. Porque vocês não vão fazê-los todos. Tipo, se és hipertenso e de repente vais começar a seguir uma dieta e vais aumentar sal porque ouviste alguém a dizer para aumentar sal, tem que haver aí essa gestão, estás a ver? Mas pronto, já estou a envergar pelo ataque. E não era por aí. Tipo, literalmente eu uso muito o sal às vezes na comida para me saciar, dá-me outra sensação de saciedade. Não é igual para toda a população. Nem todas as pessoas têm o mesmo. Porque também não tens os mesmos limiares de papila gustativa para o sal, chamemos-lhe assim. Mas há pessoas que beneficiam bastante disso. Tipo, de salgares um bocadinho mais a comida, dá-te outra sensação de saciedade. Eu sou uma dessas pessoas. Estás a ver? Eu consigo literalmente comer menos. E ainda hoje ao almoço fiz essa experiência. Passámos para um prato mais pequeno, daqueles redondos, daqueles fundos, servi-me menos, porque pus primeiro no prato normal e disse, ok, vou meter menos, e vamos passar para o prato mais fundo, que até estava a mostrar aos meus pais. Vais ver como parece mais comida. E salguei muito mais a comida, comparativamente ao que tinha feito, que foram o resto do jantar. Mas está a aproveitar. Yeah. Isso faz uma diferença do caraças. Os legumes, então, para mim, game changer. Prato fundo, salgar a comida. Já experimentaste com molho de soja, por exemplo, nos legumes? Por acaso deve ser. Não sei se gostas de soja, mas pode ser uma. Agora lembrei-me, estavas a falar e eu pensei, olha, isto deve ser bom. Isto até dá aquele sabor também, mesmo salgado, e é diferente ser só sal. E me lembrei-me agora, isso deve ser fixe por acaso testar. É que depois ainda por cima vais beber mais água, estás a ver? E quando tu bebes mais água, também te vai ajudar a encher um bocadinho mais o estômago. E acabas por fazer isto tipo intuitivamente, não é porque programaste beber mais água. É como tens mais sal, sentes mais cedo, bebes mais água. E para não falarmos só de comida, isto para mim é dos melhores ecs. Se não fazes, passa a fazê-lo. Hoje em dia há muitas soluções, eu vou já dar uma, para quem vai dizer, mas eu não tenho tempo, está frio, chove, faz neve, whatever. Pessoal, mexam-se e andem. Vocês não precisam só de cortar no que consomem, podem aumentar o que despendem. E uma das melhores formas é andarem, sem dúvida nenhuma. És uma pessoa que trabalha em casa, muito tempo sentada, sei lá, eu tenho alunos que vivem no Luxemburgo e que está frio, há dias que neva, não dá vontade de andar. O walking pad também é um game. Eu nunca usei, estou a falar por eles, atenção, não por experiência empírica, mas acho que é um grande game changer. O pessoal dos que compraram ainda não ouvi assim ninguém insatisfeito. Yeah. Conseguem meter os passos diários. E para muita gente que já sente tipo, este déficit já está um bocado agressivo demais para mim, mas ainda aqui a tentar acelerar um bocadinho, tem aqui outra opção para o fazer. Ok, não queres cortar, não queres comer menos, então vamos gastar mais. Não gostas de correr, não gostas de fazer elípticas, isso estás em casa, ok, fixe. Walking pad. Não, até tens outro tempo. Aproveita, o Portugal é um país tão lindo com tanto sol, vai apanhar a vitamina D, meus caros. Yeah. Em vez de ficarem às vezes parados, o pessoal que fuma, por exemplo, vão andando. Yeah. Vocês não fumam dentro do trabalho, que eu saiba. Atenção, eu sou contra fumar. E agora o Francisco pensei que ia lançar aqui alguma bomba, mas ficou tipo, aí o gajo é contra fumar. Não, então, é verdade, tens toda a razão. Não fumas. Mas, paralelamente a isso, já estou outra vez com o paralelamente, porque vocês não ouviram outra vez. Foi a palavra que ele aprendeu hoje, não se preocupem, faz parte. Foi a palavra que eu aprendi hoje, Fónix. Palavras do dia. Fogo. Mas ia dizer até, particularmente ao fim de semana, andar. E acelerares isso tipo, na perspectiva de ok, é sábado e domingo, provavelmente não vou ao ginásio, embora eu recomendo vivamente, tipo, treina no fim de semana, é a melhor altura para treinar, é quando o gym está mais tranquilo, tu estás mais tranquilo, os treinos correm bem mais de chill e sais com outra mood para o resto do dia, mas obviamente não dá para todos. Ok, acorda e faz os teus passos. Estamos a falar, obviamente, principalmente de uma questão da fase da perda de peso, falo. E os passos têm um impacto tão positivo, eu também que trabalho em casa, que estou seriamente a pensar em comprar um walking pad também. Só que agora, como vem o bom tempo, tipo... mas... podes comprar na mesma, vai para o verão e mesmo no... Vai para o inverno e mesmo no verão, quando estás a trabalhar. Por acaso os meus alunos custem bué, meu. Os meus alunos custem bué. Eu estaria literalmente agora a andar enquanto falo contigo. Super na boa.
Acho que é uma excelente estratégia. Mas como nós não somos máquinas, nem super-homens, nós também temos as nossas dificuldades, e como todos. E uma das minhas, um ou outro também tem, e eu fui-me apercebendo por acaso este ano, tive aí 1 ou 2 meses assim um bocadinho mais complicados. Eu acho que foi mais uma questão de expectativa, estava com uma ideia que ia conseguir fazer de uma forma e não consegui, e por acaso estava a perder peso e lembrei-me, ok, isto é uma coisa fixe para partilhar com o pessoal, porque também há dificuldades, isto faz parte, né? Como tem dificuldades no trabalho, nos estudos, coisas na vida, whatever. Aí agora foi quase deep. É dos 30, pessoal, é dos 30. É dos 30, aqui o pelinho branco deve aparecer qualquer dia. Mas fora de brincadeiras, eu sinto, por exemplo, em momentos que estou um bocadinho mais estressado, ou começo a pensar em overthinking, mesmo em perdas de peso, refugio-me um bocadinho no álcool. E quando digo no álcool, não me embebedo, mas eu tenho um hábito ou mais aqui um hack, de só tentar beber ao fim de semana, ou a partir de sexta à noite, sexta e sábado normalmente. E eu noto que por vezes refugio-me no sentido de abro uma mini, não é nada por aí além, 1 ou 2 máximo, ou bebo, eu gosto muito de whisky, ou bebo um pequeno copo de whisky. Ok, tem grande impacto, naquele momento não, mas já me aconteceu ter uma semana que bebo uma vez por dia. O que isto vai traduzir se calhar em mais 1000 calorias na semana. E que vai ter 2 consequências. Das duas, uma, tenho um déficit suficientemente agressivo, mas perco mais devagar, portanto vou ter que aturá-lo mais tempo. E o gajo não gosta de mim, eu nem sempre gosto dele. Eu e o déficit temos uma relação de amor-ódio, mas ultimamente tem sido mais de amor. E estou by peace and love, meu. Vim do México lá no meio dos hipizões. E nada contra o pessoal do John Lennon. Mas, ou então realmente não perco o peso, também pode acontecer isso. E pronto, é uma dificuldade que eu quero aqui partilhar e perceberem que ok, isto vai acontecer. A forma que eu utilizo normalmente é não o ter em casa, é como eu sinto mais. Primeiro porque eu só faço isto à noite, de manhã normalmente estou tranquilo, mas chega à noite, pá, tive um dia mais cansativo, ainda quero fazer algumas coisas em casa, vá cães à rua, no dia assim tenho que me levantar cedo, e às vezes tenho um momento que é tipo, aí é preciso relaxar um bocado, vou beber aqui um copo de whisky. Pronto, isto acontece e falho às vezes, mas quero aqui passar essa informação, que acho que também quero partilhar cá dificuldades. Sinceramente, a minha maior dificuldade é quando não tenho o controlo da comida. Acho que é a minha principal dificuldade há uns tempos. Hoje em dia já consigo gerir isso melhor, mas foi uma coisa com a qual eu lutei bastante. Tipo, literalmente quando tu não tens o controle, ou seja, quando tu vais comer a um almoço de família, principalmente almoço de família com comida em cima da mesa. Estás a ver? Mais do que um rodízio ou um buffet, é literalmente tu teres um tacho em cima da mesa. Porque há tinha muita tentação, lá está, de repetir o prato. Estás a ver? Bué, só parava quando o tacho acabava. E isto mesmo às vezes já estando em déficit, porque mesmo fazendo a preparação e não sei o quê, tipo, mentalmente era muito fácil de ir repetindo. Às vezes deixou de ser o só parar quando o tacho acabava, mas começou a ser repetir demasiadas vezes. Seja o prato principal, seja depois as sobremesas. Pá, isso para mim era um grande desacelerador, porque tu fazes tudo bem durante bem da tempo da semana, mas depois há aquela refeição onde vai ser um bocadinho mais, até a refeição livre, com mais calorias, mas eu como ali muitas calorias mesmo, estás a ver? Eu passo na boa 2000 calorias numa refeição dessas, 3000 se fosse preciso, tipo entre sobremesas, repetir 3 vezes o primeiro prato, mesmo que o primeiro prato tenha só 600 calorias, que não foi super cheio, repetiste 3 vezes, estás nas 1800. Repetes 3 vezes a sobremesa, ou 2 sobremesas diferentes, estás quase nas 3000. Estás a ver? E uma das cenas que, isso para mim sempre foi uma grande cena, e às vezes também quando estou mais tipo cansado e não sei o quê, quando não estou tão focused, tão locked in, é muito fácil entrar por aí. Tipo, dou por mim e já repeti não sei quantas vezes. Então uma das coisas que eu faço muito, primeiro é a pastilha elástica, de mental. Eu já cuspiu para aí umas 5 desde que nós começámos a gravar podcasts. O quê? Já cuspiste para aí umas 5 desde que começámos a gravar o podcast. Foi neste ou foi no outro anterior? Não, foi no anterior, foi só uma. No anterior, não é? Yeah. Que eu tirei para pastilhar meio porque eu até me estava a chatear, tipo, de estar a mastigar. Mas
literalmente usar a pastilha de mentol quando eu quero parar. Porque se estás a meio do jantar e metes a pastilha de mentol, o sabor a mentol faz com que o resto da comida não seja tão apelativo. Principalmente se for aquelas de mentol azul, spearmint, que é bada forte. comida a seguir não sabe Acho que já tão não, bem. não começa a dar bem tempo. Mas eu sei que o mentol dá sempre aquele sabor, tipo, já me aconteceu. Epá, olha, especialmente se, sei lá, comer a pastilha e depois de repente, aí, esqueci-me de beber o café, estava mesmo a apetecer, e depois bebo o café e fica tipo. Exatamente. Estás a ver? E como tu já sabes que vai saber mal, tu não tens tanta vontade de comer. Depois vem, pá, há coisas que tu não te podes afastar propriamente da mesa quando estás num jantar de Natal ou de família, mas podes invalidar o teu prato. Invalidar. E agora só tive a imagem do Francisco tipo. Pá! Partiu o prato ao meio. Yeah. Knockout. Mestre de Gagui. Não, mas é muito do género ou levantar o prato ou meter o guardanapo em cima do prato, porque se o guardanapo está no prato, o prato está sujo, já não o vais usar. Ou uma pedra de gelo em cima do prato. Pá, parece bem estranho, mas são pequenas cenas que fazem uma diferença gigantesca, porque tu já não vais usar o prato. Portanto, a ideia é que servires novamente. Ou levantar o prato era o ideal. Este foi que eu vou chamar isto, normal. Mas às vezes há pessoas que não... Pá, que é estranha a ideia de levantar ou pedir licença, tipo, estás muito... Meteres o guardanapo é o mais discreto. Justamente se vais tipo a casa dos sogros, por exemplo, vais à casa dos sogros, se quer um bocado estranho, tipo, levantaste assim à toa. Mas o guardanapo é mais subtil. Estás a ver? Bem pensado, bem pensado. A cena de cruzar os talheres funciona, mas eu já desbloqueei o descruzar os talheres. Porque também sabes descruzá-los, não é? Pois é, não foco nos cruzes. Agora um guardanapo em cima do prato, tipo, o prato já fica visivelmente inutilizável. Portanto, esse é o meu maior Gostaria desse erro. truque. E se calhar é uma hack também. Sim. E se querem saber de mais hacks, como é que podem adaptar um bocadinho a vocês e realmente também um momento de partilha também acontece. O 8K é uma boa oportunidade para isso. Portanto, pessoal, mais uma vez reforço aqui, se já tiverem curiosidade, dê uma vista de olhos no episódio anterior, portanto a semana anterior a este, é só tirarem 7 dias aqui ao calendário. Dê uma vista de olhos, é um momento que vocês também podem ter para abordarmos outros ou alguns específicos à vossa situação. Melhor oportunidade que vocês têm, principalmente se queres perder peso ou secar ou definir, principalmente a caminho agora do verão, entra na lista de prioridade do Breaking 8K. Mesmo que acabes por não entrar, porque alguma coisa aconteceu, é uma oportunidade que tu vais querer ter nas tuas mãos. Principalmente se gostas do nosso tipo de conteúdo, tipo, literalmente, se tu nos estás a ouvir há 37 minutos a falar. Nós tivemos aqui uns momentos deep. Enquanto ficas com o shape do caraças a tempo do verão. Tenho dito. Last call before summer. Literalmente. Yeah. Literalmente. Literalmente. E pessoal, despedimos aqui. Próxima semana tem outro episódio, desta vez com uns outfits novos, porque não vamos gravar de seguida. Eu ainda vou ver o Bação hoje ou amanhã. E é isto. Não tenho nada a acrescentar. Bação, não sei se queres fechar em alguma forma ou mais alguma dica. Clica no link na descrição e vamos embora, que esse corpo merece estar no shape este verão. Vamos embora. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!